Sejam muito bem-vindos ao espaço Reciclamente. Eu sou a Olivia e hoje eu venho aqui trazer para vocês um conhecimento sobre precificação artesanal que talvez você ainda não tenha acessado. Bom, hoje nós vamos falar de mindset da precificação artesanal do artesão. Então, o que nós vamos estar falando exatamente sobre mindset? Primeiro vamos saber o que é mindset. Mindset é a mentalidade, a forma como nós pensamos diante de alguma coisa, de alguma situação, de algum fato, de alguma realidade em nossa vida. Para tratar o mindset do artesão com relação à precificação artesanal, eu venho trazer um conhecimento que eu acessei dentro de um livro que chama O Negócio do Século XXI. A forma como o autor coloca a divisão dos quadrantes de mentalidades de empresários, eu associei totalmente a nós artesãos. Por quê? No quadrante do lado esquerdo, ele divide como se fosse uma folha em quatro, e aí do lado esquerdo tem lá o empregado, a mentalidade empregada, e logo abaixo a mentalidade de autônomo, e do lado direito nós temos a mentalidade de empreendedor e abaixo a mentalidade de investidor. Então, essas quatro personas têm uma mentalidade diferente. Então, se a gente vai conversar com um empregado, como que é a mente de um empregado? Ele tem hora para chegar e hora para sair do trabalho, certo? Então, na hora que ele foi lá, bateu o cartão, entrou 8 horas, bateu o cartão, saiu para almoçar, meio-dia, bateu o cartão. Então, ele fica focado nessa questão mecânica dele cumprir aquele horário, de cumprir aquela tarefa. Então, assim, ele não tem uma visão de trazer para a empresa, para o negócio, igual o empreendedor, que ele está sempre com aquela visão estratégica, com aquela visão de futuro. Porque o empregado está sempre ali vivendo o dia dele, trabalhando o dia dele. Agora, o empresário, o dono da empresa, ele já está com o olhar lá de cima, já está pensando no futuro, o que tem que fazer amanhã. Ele não está pensando no que tem que estar fazendo ali naquele dia. Ele já está pensando lá no final do mês, já está pensando daqui 40 dias, daqui um ano, entendeu? A visão é ampla, a visão é de futuro. Então, quando a gente se torna uma pessoa autônoma, que eu acho que a maioria de nós aqui, quando trabalha com artesanato, eu acho que até quando a gente larga um emprego e vai tentar empreender no artesanato, é justamente isso. Acho que a gente se enquadra muito nessa questão do autônomo. Por quê? Porque a gente acaba fazendo tudo, né? E, no meu ponto de vista, o autônomo, a mentalidade do autônomo é pior do que a do empregado, porque o empregado ainda tem um benefício, das férias. Ele tem os 30 dias que ele vai tirar de férias, ou que seja, negociável. Agora o autônomo não. O autônomo, ele chega no momento que ele acha que ele está, quando ele muda, do empregado para autônomo, ele acha que ele está tendo uma liberdade, mas chega no momento que ele compreende que ele está se tornando cada vez mais escravo do trabalho dele. Por quê? Porque ele faz tudo, ele não tem com quem, ele não tem uma equipe para delegar, para passar, as atividades, e acaba que ele se torna uma pessoa muito sobrecarregada. Tá? Então, a gente tem uma grande parte da população migrando, hoje, da parte de empregado para autônomo e achando que está fazendo uma grande vantagem, e às vezes acaba que a pessoa tem que trabalhar até muito mais, porque às vezes ela queria fugir daquela rotina, do bater cartão lá, e acaba que ela tem que começar a ver que às vezes ela tem que trabalhar 12 horas por dia, e essa é a visão de um empreendedor. Gente, quando a gente desperta pelo lado empreendedor do negócio, a gente começa a compreender que não tem tempo, sabe? Eu, hoje, para mim não existe sábado, domingo, horário,
é independente. E assim, e o que eu tô fazendo, eu não vejo como um trabalho, faz parte, sabe? Eu tá aqui agora fazendo esse vídeo aqui para vocês, é um trabalho, depende do ponto de vista, ou é um trabalho e é um trabalho que faz parte. Eu não tô vendo ele como um peso, sabe? De uma obrigação de estar fazendo aquilo. Lógico, eu tenho uma obrigação de contribuir com o meu conhecimento para o mundo, mas eu não tenho a obrigação de estar ali cumprindo um horário, sabe? Então, assim, quando a gente começa a despertar para esse lado com a visão empreendedora do negócio, a gente começa a pensar de uma forma com a visão de futuro. A gente começa a pensar nas estratégias que nós vamos fazer para a gente conseguir alcançar os nossos sonhos. A gente começa a pensar em planejamentos, a gente começa a pensar em delegação de tarefas, a gente começa a pensar em montar equipes, a gente começa a pensar em parceiros, a gente começa a pensar em aumentar faturamento, em multiplicar nosso faturamento, a gente começa a pensar em tudo isso. E para a gente conseguir fazer essas multiplicações, a gente começar a fazer nosso negócio realmente crescer, a gente tem que despertar, a gente tem que reconhecer que existe uma mentalidade empreendedora e uma mentalidade investidora, que é aquilo que vai é a única forma que a gente vai conseguir sair do quadrante do lado esquerdo, né? Que é o empregado e o autônomo. Então, se você almeja em algum momento da sua vida crescer, se você almeja em algum momento da sua vida prosperar no seu negócio de artesanato, você precisa mudar a sua mentalidade. Então, o primeiro ponto, né, de precificação que eu trato no meu curso é a gente fazer um diagnóstico, né, para a gente identificar aonde você está, para você saber aonde você quer chegar. Então, se a gente não tiver essa base, né, se a gente não souber aonde que a gente quer chegar, dificilmente a gente vai conseguir traçar um caminho, né? E se a gente não souber aonde a gente está, a gente não vai saber por onde começar. Então, é essencial a gente fazer esse diagnóstico, a gente fazer um levantamento. E, gente, aqui nós estamos falando de mentalidade, de mindset, tá? Nós não estamos falando do que você faz hoje, porque às vezes a gente pode até estar trabalhando, né, como um empregado, mas a mentalidade tá ali. Às vezes, no momento, às vezes é necessário a gente estar trabalhando, né, por algumas questões, né, pessoais, enfim, de sobrevivência. Isso aqui não entra em questão. Não quer dizer o que você está fazendo, eu estou falando de mentalidade. Você pode até trabalhar como empregado hoje, mas se a sua mentalidade for uma mentalidade de empreendedor, você já está traçando as suas estratégias para você mudar essa sua realidade. Você já está traçando as suas estratégias para você construir o seu negócio. Você já está traçando as suas estratégias para você montar o seu negócio, né? E para você também construir parcerias, equipes, enfim, e fazendo o seu negócio acontecer. Mas não necessariamente você tem que estar fazer uma coisa, né? Tipo assim, tomar uma decisão. Ah, agora eu sou empreendedora do nada. Não. Para ser empreendedor, a gente precisa de conhecimento. A gente precisa aprender muita coisa e a gente precisa simplesmente tomar uma decisão, né? De querer empreender. E quando a gente começa a empreender, a gente começa a descobrir um novo mundo. A gente começa a descobrir uma nova possibilidade. Se a gente for ver assim, né, esses grandes bilionários, tipo Flávio Augusto, do Geração de Valor, Thiago Nigro, né, essas pessoas que são uma referência aí, né, de financeira, né, no nosso país, é, pensa bem assim, o que que tem na mente? Eu até vou passar um exercício aqui pra gente fazer, né? Assim, no momento, assim, a gente parar um pouquinho e refletir, fazer uma leve meditação, né?
fazer algumas respirações profundas para acalmar a mente e a gente começar a refletir o que tem na mente desses grandes milionários. O que eles pensam que eu ainda não acessei? Porque a mente, o que tem na mente deles, está disponível para todos nós. E por que nós não pensamos como eles? Aonde que a gente está preso? Né? O que a gente está segurando que não permite que a gente se liberte para acessar esses conhecimentos maiores? Né? Então, existe uma força, existe uma lei universal que nos conecta a isso. Então, eu queria que vocês começassem a despertar isso dentro de vocês, que foi o que aconteceu comigo. Eu nunca pensei muito, né? A minha mentalidade era uma mentalidade totalmente autônoma, tá? Eu nunca tive mindset empregado, porque eu nunca trabalhei de carteira assinada. Eu posso até mostrar minha carteira, eu não tenho nenhuma assinatura na minha carteira. Eu sempre trabalhei como autônoma, comecei trabalhando com meu pai no escritório, depois eu comecei a empreender com crochê e hoje em dia eu tenho um escritório e também trabalho com as consultorias e com a parte do crochê também, tá? Então, assim, eu comecei a ver que eu era muito apegada ao mindset autônomo. E quando eu tive o conhecimento desse livro, a minha vida mudou. Por quê? Porque eu vi que existia uma insatisfação muito grande dentro de mim. Por quê? Porque o que eu queria na realidade era me tornar uma grande empreendedora. E aí foi onde eu comecei a minha busca e eu tô aqui hoje trazendo para vocês tudo que eu venho estudando desde então. Então, a minha mensagem aqui para vocês hoje é para vocês fazerem esse exercício de identificar aonde você está, qual é a sua mentalidade hoje e o que você precisa fazer, quais são as competências que você precisa desenvolver para você mudar de quadrante, para você sair do lado esquerdo e ir para o lado direito. E eu nem vou entrar aqui na questão de mentalidade investidora, porque é algo que eu estou iniciando, então eu acho que não seria congruente eu estar passando essa mensagem aqui para vocês. Mas vale a pena vocês fazerem a leitura desse livro para vocês talvez, né, compreenderem até algo bem mais do que eu aprendi nessa leitura, tá bom? Pessoal, quero pedir para vocês, se vocês ainda não se inscreveram aqui no canal, se inscreva, tá? Para vocês acompanharem os conteúdos que eu tô trazendo. E também não deixe de curtir e deixar o seu joinha aí para mim, tá bom? Compartilhe esse vídeo, pode ser que ele possa ajudar mais pessoas. Um beijo, tchau, tchau, até o próximo vídeo.